Olá, um grande salve a todas e a todos. Meu nome é Daniela Araújo. Fui convidada para tentar contribuir de algum modo para o debate de vocês. Sou cientista política. Agradeço a oportunidade. Espero que de fato eu possa contribuir. E, acima de tudo, desejo que esse tipo de iniciativa seja perene, né? Não seja um ato isolado, em um contexto específico, mas que de fato possa fazer parte da agenda de luta. Então, nesse contexto, falar de mundo do trabalho e população negra é falar de não oportunidades, é falar de negação de condições dignas de trabalho. Nesse contexto, né, de pandemia, onde as dinâmicas racistas elas são agudizadas, o mundo do trabalho já está refletindo a piora da situação de mulheres e homens negros, que é o grupo que historicamente é o mais vulnerabilizado na história do trabalho no Brasil. É esse grupo que compõe majoritariamente o setor informal do trabalho brasileiro, né? Por exemplo, dados do IBGE sobre o setor informal apontam que 34% nesse setor eram brancos, enquanto 47,3% eram trabalhadores informais negros. Como me foi dado 20 minutos, eu vou focar aqui minhas contribuições em 3 pontos que eu considero cruciais. O primeiro ponto diz respeito ao que eu chamo de materialidade do racismo, ou seja, o que o mundo do trabalho, refletido nos dados, né, nas estatísticas, relativamente ao desemprego, à desigualdade salarial e à ocupação dos cargos de gerência, nos dizem sobre a perpetuação do racismo na sociedade brasileira. O segundo ponto que eu vou tratar mais à frente diz respeito à ideologia meritocrática, que eu considero crucial se a gente quiser entender essa naturalização, a hierarquização, a seletividade racial no mundo atual, no mundo do trabalho atual. E o terceiro e último ponto, focado aí, né, que eu entendo que são importantes. O primeiro ponto é relativamente ao empreendedorismo e a grande adesão da população negra nas grandes periferias, os grandes centros urbanos do Brasil, e um último ponto relativamente à construção de alianças, né, para a luta antirracista, no contexto do mundo do trabalho. Bom, em relação ao primeiro ponto, eu fiz uma compilação, e está disponível na minha tese, eu fiz uma compilação de uma série histórica entre 1988 e 2013, relativamente à taxa de ocupação e desocupação, né, com base em raça. E o que eu observei é que há uma manutenção de uma seletividade racial na taxa de desocupação. Ela sempre é maior entre os negros para todos os níveis de instrução de escolaridade, ou seja, desde o ensino básico ao ensino superior há uma diferença. Os negros estão, em sua maioria, desocupados, mesmo com o mesmo, ainda que com o mesmo nível de escolaridade. E aí, os dados do IBGE do ano passado revelam que a população negra representava 64,2% da população desocupada, enquanto entre a população branca essa taxa era de 32,4%. Em relação à desigualdade salarial, o rendimento médio mensal das pessoas brancas no ano passado era 73,9% superior da população preta ou parda, ou seja, da população negra, que números reais enquanto uma pessoa branca no ano passado teve um rendimento médio de R$ 2.796, uma pessoa negra teve um rendimento médio que não passava dos 1.600. E ainda assim, diante dos dados, né, o que eu chamo, tem sempre aí os negacionistas da existência do racismo, da centralidade do racismo para a organização da estrutura de classe no Brasil. E aí, né, às vezes a gente escuta, mas isso tem a ver mais com o nível, né, reflexo do nível educacional, essas pessoas não estão qualificadas o suficiente, né, o mito da qualificação e desqualificação, enfim. E aí, novamente, os dados revelam como esse tipo de argumento invisibiliza a perversidade do racismo. Por quê? Dados de 2019, também do IBGE, revelam que os brancos com nível superior completo ganhavam por hora 45% a mais do que os negros com o mesmo nível de escolaridade. Ou seja, aqui a gente vê que há um filtro racial no mundo do trabalho, né? Que não pode ser explicado com base, por exemplo, na defesa de falta de qualificação, enfim. E, por fim, em relação a esse primeiro ponto, né, em relação a essas lógicas veladas do racismo, né, que são reproduzidas nas dinâmicas de distribuição de cargos gerenciais,
Eu trago aqui também novamente os dados do IBGE de 2019, que apontam que somente 29,9% das gerências eram exercidas por pessoas negras, mesmo que sejamos 55,8% da população, né? Atualmente são esses dados. E aí, novamente, né, alguns setores, inclusive setores progressistas, têm insistido que há diferenças aí entre setor privado e estatal, né? Que há uma espécie de diferença de cultura organizacional, onde no setor público teria uma maior abertura à diversidade, uma maior abertura à equidade. Entretanto, né, e aí chamando novamente Cida Bento a respeito da reprodução do pacto narcísico, ele atravessa todas as culturas organizacionais que já quisermos nomearmos assim, né, do tipo privado ou do tipo pública. E aí eu passo a ler aqui o balanço social de 2017 da Petrobras, especificamente sobre a questão racial. Abre aspas. O balanço social de 2017 da Petrobras apresenta que apenas cerca de 5% da força de trabalho da empresa é composta por pessoas negras. Quando o recorte se dá entre os cargos gerenciais, a diferença é ainda mais profunda. Entre 4.832 gerentes, apenas 111 são negros, o que significa 2% do total. Já 63,8% dos cargos de gerência são ocupados por brancos. E aí, para fechar essa discussão, eu trago aqui a grande obra do Clóvis Moura, né, quando cunhou o termo imobilismo social contra o negro no mercado de trabalho, né, e como aquela reflexão feita em 1988 é tão atual para analisar, para interpretar essa realidade que os dados nos trazem. E aí vou entrando para o segundo ponto, que tem a ver com essa naturalização, né? A naturalização dessa desigualdade, dessa seletividade racial nos postos de trabalho, né? A reprodução da democracia racial não seria possível se não existisse a ideologia meritocrática, né? Que é o segundo ponto aqui que eu trago para a gente discutir. Ou seja, é impossível falarmos de mundo do trabalho no Brasil sem enfatizarmos a ideologia meritocrática nesse contexto, né, que é atravessado pela experiência da escravidão negra. Então, a meritocracia é, portanto, uma ideologia que dissimula o racismo presente na hierarquização racial do trabalho na sociedade brasileira. É a meritocracia que permite a naturalização da ocupação realizada, né, da ocupação racializada de atividades consideradas manuais por alguns e por outros estudiosos classificados como atividades braçais e atividades não ligadas ao trabalho braçal, ou seja, como é que a meritocracia naturaliza essa hierarquização, né, o fato de olharmos como se fosse algo natural, né? As pessoas negras estarem nas cozinhas, no serviço doméstico, limpando a rua, enfim. E como é que a ideologia meritocrática sustenta essa naturalização. Então, nesse sentido, a naturalização das inequidades no mundo do trabalho, com base na defesa de que ela não seria nada mais do que a justa distribuição de vagas e cargos como resultado unicamente de méritos pessoais, ao mesmo tempo em que nega as dinâmicas racistas que sustentam o capitalismo, silenciou a estrutura que privilegia brancos, impossibilitando, por exemplo, a adoção de políticas afirmativas amplas no setor público, né? E aí trago aqui sobre essa reflexão a grande militante brasileira, carioca Lúcia Xavier, né, onde ela diz: o racismo se perpetua porque há pessoas se beneficiando dele, né? Se o racismo fosse apenas dor, se fosse dor para todo mundo, se fosse ruim para todo mundo, com certeza os rumos dessa história seriam diferentes. Então, nesse sentido, é a população negra que ocupa majoritariamente os empregos de produção braçais, como a agricultura, a construção civil, os serviços domésticos, e que sofrerá os impactos da crise econômica, né, que já tem sido sentido, por estarem em empregos considerados não essenciais e, ao mesmo tempo, desprotegidos em termos de direitos trabalhistas. Os efeitos sobre o mundo do trabalho no contexto da pandemia, portanto, será sentido de forma dramática pelas mulheres negras, né? Que ao mesmo tempo que se encontram sem serviços considerados não essenciais, que se encontram em serviços considerados não essenciais, né, como empregadas domésticas, por exemplo, também se encontram em trabalhos precarizados, sem garantias trabalhistas.
E, de novo, né, para citar a Cida Bento, os efeitos dessa crise no mundo do trabalho atingirá de modo perverso a população negra, já que a gente vai ver aí uma grande mão de obra disponível e, com isso, né, a seletividade racial para a contratação de pessoas, que já é uma realidade, tenderá a ser pior. Então, nesse ponto, eu gostaria ainda de chamar a atenção para a reprodução, né, da ideologia meritocrática como essa ideologia que impossibilita, né, que possamos incluir a reivindicação por políticas afirmativas nos concursos públicos como uma agenda digna, né, como uma pauta digna de estar na agenda trabalhista, né, na agenda de reivindicação do movimento dos trabalhadores. Então, entendo que é preciso uma reflexão de como se dá essa conformação entre democracia racial e ideologia meritocrática na perpetuação do racismo. Fecho esse segundo ponto para entrar no terceiro e último. E aqui começando pela questão do empreendedorismo, né? O afroempreendedorismo, né, tem sido a saída encontrada por muitos negros e negras frente à marginalidade que historicamente os acomete no mundo do trabalho, né? Em 2015, 50% dos empreendedores eram negros. A crescente expansão do empreendedorismo entre a população negra é um retrato da evidência da ausência de políticas públicas antirracistas no mundo do trabalho que resultem em oportunidades de fato dignas de trabalho legalizado. Apesar de ser estimulada como política de Estado, né, a gente teve uma lei de 2018 que regularizou o microempreendedor individual e também é entendida, né, o empreendedorismo é entendido por alguns setores do movimento negro como possibilidade de se converter em uma real conquista de um trabalho decente, de autodeterminação política. O empreendedorismo, pelas suas inúmeras fragilidades, como forma de inserção da população negra no mercado de trabalho, parece ser mais uma armadilha da estrutura racista, na minha leitura. Entretanto, eu considero que o aprofundamento de qualquer crítica a esse tipo de inserção da população negra no mundo do trabalho precisa necessariamente vir acompanhado de uma reflexão sobre as não oportunidades para negros e negras nesse país no mundo do trabalho. Ou seja, ser uma reflexão histórica responsável politicamente sobre os efeitos do racismo na estrutura de classe no Brasil, na situação, né, do mercado de trabalho, das oportunidades ou das não oportunidades para negros e negras, é impossível fazer qualquer crítica responsável e lúcida a respeito do que é o empreendedorismo para a população negra nos tempos atuais. Sobre a construção de alianças, né, e aí eu fecho aqui esse terceiro ponto, e trago esse contexto, né, não há como, e que bom que ganhou tanta notoriedade, né, o assassinato do negro George Floyd nos Estados Unidos, a exacerbação do genocídio negro no Brasil no contexto atual, né, e a possibilidade, né, desses acontecimentos para o recentramento do debate sobre o racismo na pauta de reivindicações dos movimentos ao redor do mundo, deixou evidente algumas questões acerca das alianças que talvez possam interessar para essa reflexão. A primeira é que a luta antirracista, sim, parece ter encontrado aí apoio maciço, né, entre todos os setores, ou majoritariamente, enfim, dos setores progressistas da sociedade, nesse caso da sociedade brasileira, né. Entretanto, e aí eu entro aqui nesse segundo ponto, que apesar desse apoio, né, existir, ou pelo menos discursivamente ele existe, parece que ele está sempre condicionado a outras demandas, ou seja, né, quando a gente viu as redes sociais, ou enfim, as plataformas digitais se encherem de comentários do tipo, a luta antirracista tem que ser antifascista, a luta antirracista tem que ser feminista, a luta antirracista tem que ser anticapitalista, né? Somos antifascistas, somos antirracistas, enfim. Esse tipo de patrulhamento, né, e cobrança branca expressada nas plataformas digitais, na minha leitura, né, parecem apontar para nos principais entraves a construção de alianças entre o movimento negro e setores brancos progressistas, ou seja, a existência de um certo tipo de comportamento recorrente, mas que é silencioso, que é sutil e às vezes nem tanto, de tutelagem da luta antirracista quando liderada pelo movimento negro. O que eu quero dizer é que parece que há sempre uma preocupação, né, de que essa agenda possa tomar ou possa estar no centro, né, das reivindicações.
E eu me pergunto, né, de onde vem essa preocupação, de onde vem essa chamada de atenção, de onde vem essa necessidade, né, desse controle, enfim, das dinâmicas, né, da luta, quando liderada pelo movimento negro. Me pergunto o que essa cobrança nos informa acerca de como tem sido vista e tratada as reivindicações do movimento negro na sociedade brasileira, mesmo por aqueles setores considerados progressistas. O que esse tipo de cobrança nos revela sobre a presença de certo paternalismo eurocêntrico branco em alguns setores, mesmo da esquerda brasileira. Diante desse quadro, literalmente, entre preto e branco, deixo aqui algumas perguntas, né? Em que medida o tratamento dispensado à pauta antirracista defendida por trabalhadores negros não revela a forte presença do eurocentrismo nas formas de atuação política dos sindicatos? Como construir uma agenda anticapitalista que considere a centralidade da raça para a formação econômica e política da sociedade brasileira? Em que medida a crescente organização de pessoas negras em torno de redes de empreendedores e outros tipos de rede, portanto longe dos sindicatos, podem ser reveladoras da resistência branca nos sindicatos em abarcar experiências fora do entendimento herdado das experiências universalistas europeias de demandas e lutas de trabalhadores, né, de experiências diversas de trabalhadores e trabalhadoras. Em que medida a negação da conformação de classe e raça no Brasil alimenta a ideologia da democracia racial e, portanto, perpetua o racismo, mesmo entre setores progressistas? Se considerarmos que os entrecruzamentos entre classe e raça conformam a organização do capitalismo, ou, enfim, para alguns, capitalismo racial, a possibilidade de alianças multirraciais podem sim se converter em estratégia potente de ação e reação e proposição de novos caminhos para a emancipação. Nesse sentido, reforçar as demandas do movimento negro, como a coleta de dados étnico-raciais nas empresas, nas repartições públicas, a implementação de políticas afirmativas no acesso a postos de trabalho nas empresas, a formulação de planos de carreira que considerem raça como critério, enfim, de política, né, afirmativa, além de sinalizar um esforço genuíno dos companheiros brancos e demais setores progressistas na luta antirracista, podem sim se converter em um caminho de aliança potente rumo à emancipação. Então, finalizo por aqui, espero de fato ter contribuído para esse tão urgente e potente debate acerca do mundo do trabalho e da população negra. Meu muito obrigada.